Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Vitamina Filosófica. Esta semana vamos voltar à nossa análise aprofundada do Dokodo, o testamento espiritual de Miyamoto Musashi, um dos maiores samurais e guerreiros de todos os tempos. Neste Dokodo, ele escreveu os 21 princípios que ele considerou mais importantes em toda a sua vida, recheada de batalhas, de histórias e certamente de uma profundidade filosófica tremenda. Miyamoto Musashi pode não ter sido considerado um filósofo no sentido tradicional da palavra, mas a sua experiência de vida e a sua dimensão filosófica que podemos encontrar no Dokodo certamente merecem ser analisadas, e é por isso que estamos a fazer esta investigação aprofundada. Já exploramos 8 princípios em episódios anteriores do podcast. Vejam, está tudo na nossa playlist da História da Filosofia. Se gostarem deste episódio, vão gostar de todos os outros que nós falamos sobre Musashi. Mas para começarmos esta nossa jornada de hoje, eu gostava de te perguntar: existem decisões que ainda te assombram? Por exemplo, palavras que disseste ou que achas que devias de ter dito e que continuam a ecoar na tua memória como passos num corredor vazio, não te largam, momentos em que voltas atrás mentalmente e estás constantemente a ensaiar alternativas àquilo que tu já fizeste, como se tivesses o superpoder de editar a tua própria história. E talvez do outro lado, desejos que ainda não largaste. Podem ser pessoas, objetos, estatuto ou números que ainda te fazem crer que quando os alcançares, então sim, nesse momento, estarás completo. Se alguma vez te sentiste desta maneira, eu acho que estás no lugar certo, neste episódio, porque hoje vamos falar de um homem que atravessou o inferno interior da ambição, da culpa, da solidão e da guerra. E mesmo assim conseguiu sair de lá com um espírito que eu diria inabalável. Dentro deste caminho existem os 2 princípios que vamos falar hoje, que é o 9º princípio e o 10º princípio. Ora, o primeiro princípio que vamos explorar aqui, o 9º princípio, Musashi escreveu: ressentimento e reclamação são inadequados tanto para si como para os outros. Quero que imaginem uma lâmina invisível que corta não o corpo, mas a nossa alma. E esta lâmina está situada dentro da mente de cada um de nós. É uma lâmina que é afiada pelas palavras que nós dizemos, os pensamentos repetidos como se fosse um mantra venenoso, que está constantemente a afirmar: não merecia isto. Como é que ele ou como é que ela me fez aquilo? O mundo está todo contra mim. Só menos as coisas fossem diferentes. Sou um azarado. Nada me corre bem. E constantes pensamentos que estão sempre na nossa mente a mutilar a nossa alma, o nosso coração e a nossa vontade. Este princípio de Musashi é uma advertência brutal para isto, porque existem formas subtis de autodestruição emocional que parecemos cultivar com orgulho. Não é verdade de que nós tantas vezes estamos viciados nas nossas reclamações? O nosso país, aqui em Portugal, todos nós reclamamos, todos nós temos este hábito quase que nacional de estarmos a reclamar com tudo. E se formos minimamente honestos, vamos entender que tiramos de lá um certo prazer sádico. Há pessoas que vivem para reclamar, para acentuar o drama das suas vidas. E claro, não podem admitir isto. Eu próprio digo muitas vezes que o princípio número 1 do drama é que não podemos admitir que gostamos de drama, porque essa admissão é basicamente já uma destruição do drama que inconscientemente tanto adoramos. O ressentimento e a queixa é preciso entender que não são apenas expressões de dor. Eu acho que são prisões voluntárias. Porquê? Porque ressentir, nós podemos ver que vem do latim ressentirem, ou seja, sentir de novo. E é isto que o ressentimento faz. Não é bem só uma memória. É nós ativamente escolhermos entrar naquela memória, naquela situação que já aconteceu ou naquele pensamento e reviver aquilo tudo. Dar mais
pôr mais sal na ferida, abrir a cicatriz todas as manhãs e estarmos a perguntar porque é que está a sangrar, porque é que está a ficar cada vez maior. É quase que levar a dor ao altar e torná-la numa divindade pessoal que não podemos admitir que existe. Quando nos afundamos no ressentimento e na queixa, de certa forma é como se estivéssemos a dar ao nosso inimigo um quarto dentro de nós mesmos. Musashi, que desde os 13 anos duelava pela vida, sabia perfeitamente o que era ser traído, abandonado, ferido e incompreendido. Acreditem que ele teria muitas razões de queixa e para sentir ressentimento, possivelmente mais do que muitos de nós que estão aqui neste podcast. Mas ele também sabia que levar esse veneno consigo, para o combate especialmente, era perder antes de levantar a espada. Porque o alimentar o ressentimento é, como eu tinha dito, dar ao inimigo uma espécie de chave para poder entrar dentro do nosso quarto interno e viver lá. E cada vez que nós revisitamos a ofensa, aquilo que nos está a provocar estes sentimentos, estamos a arrumar-lhe ainda mais espaço, a pôr a caminha direita, a servir-lhe chá, a limpá-lo da culpa, por assim dizer. No, podemos chamar dojo interior do guerreiro, não existe espaço para hóspedes tóxicos. Porque Musashi compreendia que o principal campo de batalha não é o corpo, é o espírito. Se ele for possuído pelo ressentimento e pela queixa para a batalha, a mente dele não vai estar totalmente no agora. Ele não vai conseguir aceitar tudo como é, como ele fala no primeiro princípio do Dokodo. E como tal, ele vai estar inevitavelmente distraído de pormenores que podem ser cruciais para conseguir vencer esse duelo. E isto pode ser aplicado no nosso dia-a-dia. Quando nós estamos possuídos pelos, entre aspas, demónios do ressentimento e da queixa, nós deixamos de ver as oportunidades. Deixamos de ver aquilo que nós poderíamos fazer para transformar estas situações desafiadoras em alguma coisa positiva. E nem nos apercebemos disso, porque ficamos cada vez mais cegos pelo ressentimento e pela queixa. E a reclamação, não é? A queixa pode ser também vista quase que de uma forma irónica como uma prece que é feita ao altar do nosso ego ferido. É uma espécie de ritual de quem perdeu o poder de agir, mas que quer manter o direito de se sentir vítima. Porque reclamar, queixarmos das coisas, nunca vai resolver nada. Porque podemos até perceber de que alguma injustiça nos aconteceu, de algo que não deveria ter acontecido da maneira que aconteceu, mas a realidade é que o mundo não quer saber das nossas queixas. Reclamar é como acendermos uma vela a um problema todos os dias e esperar de que este problema se resolva por pena de nós. Não faz sentido nenhum, obviamente. E é exatamente por isto que Musashi desprezava este gesto. Não por insensibilidade. Ele próprio perceberia que existem muitas razões para nós nos queixarmos. Mas porque ele via isto como uma distração do verdadeiro poder. E o verdadeiro poder só existe no momento presente, em aceitá-lo como ele é, para depois podermos agir em cima disso. Não rejeitando aquilo que é. Porque se rejeitarmos aquilo que é, começamos a entrar numa espécie de psicose. Aliás, as pessoas que têm maiores transtornos mentais tiveram de fazer de alguma maneira ou de outra esta separação da realidade. De tal forma não aceitam a realidade como ela é, que começam a criar às vezes figuras imaginárias para fugir da realidade como ela é. Por isso, cada vez que reclamamos, estamos a dramatizar o sofrimento e a torná-lo público, como se o eco do descontentamento, não é? Nos absolvesse da responsabilidade de agir. Mas não é assim. Agir é tudo. Falar, queixar, dramatizar é perder tempo no campo do teatro, quando o verdadeiro caminho exige movimento, ação, silêncio e foco. Agora é a altura de avançarmos para o 10º princípio. Aqui Musashi escreveu: não deixes que os sentimentos de luxúria ou amor te guiem. Espantoso, não é? Eu acho que se calhar entre todos os 21 princípios de Musashi, este se calhar é o mais desconcertante. Porque num mundo que está constantemente a gritar segue o teu coração, sê feliz aqui e agora, segue os teus sentimentos,
Musashi responde: não. Governa o teu coração. Faz com que a razão domine a emoção. Não é muito popular, compreendo. Num tempo em que o amor é visto como auge da vida e o desejo como uma expressão de liberdade, certamente Musashi aqui está a dar um passo atrás. E está a propor algo que é muito positivo, mas que se calhar não é assim tão popular, que é o autodomínio. Mas atenção, ele não está a condenar o amor nem demonizar o prazer, ok? E ele a única coisa que condena é sermos governados por eles. Já falamos disto em episódios anteriores, nesta análise dos vários princípios, dos 10 princípios que vimos até agora, e ele nunca diz para reprimirmos a nossa emoção, para ignorarmos que temos emoções, nada disso. Ele está simplesmente a afirmar que nós devemos ter governo sobre as nossas emoções. Devemos ser nós a dominá-las e não ao contrário. Elas devem ser conselheiros na nossa vida, mas não devem ser o rei. O rei é a razão. Aliás, na realidade, nem sequer é a razão, somos nós. Nós podemos escolher se a razão vai ser a nossa principal aliada para ouvir as nossas emoções ou se deixamos que as emoções tomem conta de tudo. Luxúria, ele fala aqui, não é? De luxúria e de amor. Podemos vê-los como rios. Não nos podemos deixar que nos levem nesse rio sem direção. E o que dá a direção é a razão, não é? Porque existe uma diferença radical entre sentir e ser guiado por aquilo que sentimos. Por isso Musashi não está a propor aqui uma vida fria, estéril, ou naquele ideal muito errado que as pessoas têm de estoicismo, de não ter emoções. Nada disso. Propõe uma vida em que o sentimento é como uma lareira. Aquece, ilumina e tudo isso. Mas se as chamas começam a sair da lareira e começam a queimar a casa toda, vai devorar, vai consumir, vai destruir tudo. A luxúria é a mesma coisa. A luxúria cega. Se for em excesso, o amor apaixonado, sem qualquer disciplina, desvia e cega-nos também. Ambos, obviamente, sem consciência, arrastam-nos para fora do nosso caminho. A luxúria, focando só um bocadinho mais nisso, não é? É a transformação do outro num objeto de prazer momentâneo. Nós, quando temos luxúria, e a nossa sociedade vive muito à base de luxúria, é olharmos para a outra pessoa como um objeto sexual, acima de tudo. Olharmos mais como objeto sexual do que como um ser humano. Uma pessoa que pensa, que tem sentimentos, que tem opiniões, que tem fragilidades, tudo isso. E por isso, claramente, a luxúria é um instinto a dominar a razão. É o prazer a comandar a nossa bússola interior. E obviamente que para o guerreiro, como Musashi era, isso é completamente inaceitável. Porque quem não domina o seu desejo vai perder a guerra, vai perder a batalha. Um guerreiro que se distrai com corpos, por assim dizer, com a luxúria, não vê os perigos à frente. Está embriagado. Um homem que vive em busca de prazer constante, ironicamente, não se torna livre, torna-se escravo. Mesmo que nunca veja correntes à volta dos seus pulsos. A luxúria, no fundo, acho que poderíamos dizer, pobreza espiritual disfarçada de abundância sensorial. E quanto ao amor, um pouco diferente, não é? Porque o amor tem muitas interpretações. Mas eu acho que aqui Musashi está a falar um pouco mais de amor romântico, não é? Tal como o concebemos hoje. E também na altura é preciso entender que não era o centro da vida, mas isso era outra questão. E é preciso entender de que o caminho do samurai é sempre um caminho de disciplina, de foco e até de uma certa solidão necessária. Por isso, o que Musashi questiona não é o amor compassivo, altruísta, silencioso, humanitário, não é isso. Mas é mais o amor que cega, que prende, que exige que se abandone o caminho. O amor que se transforma numa dependência, que vira uma desculpa para não crescer, que exige que nos percamos para manter o outro. Tudo isto é o que Musashi se está a referir quando fala de amor. E até tem uma grande relação com a luxúria, não é? Este amor romântico que foi muito idealizado na nossa sociedade, que em grande parte é romântica também. Não estamos propriamente num momento em que a sociedade esteja num período, por exemplo, como no Iluminismo. Neste momento é um pouco mais romântico, é apenas a minha opinião. Mas pronto, este princípio
importante, como eu disse, não é uma rejeição do sentimento, é mais um apelo à centralidade interior. O problema não é sentir, é colocar o sentir à frente de tudo. Não pode ser. Nós temos de ser inteiro antes de amar, ser livre antes de desejar e sermos claros antes de entregar o nosso corpo ou coração. Amar ou desejar sem estar inteiro vai ser apenas oferecer fragmentos ao outro e depois ainda por cima vamos reclamar por não nos sentirmos completos, não é? E vamos dizer que a culpa é do outro, porque ele não fez aquilo, porque ele não está a ser aquele outro, quando na realidade ninguém tem a obrigação de nos fazer felizes. Nós é que temos a obrigação de o fazer por uma simples razão. Apenas nós temos controlo na orientação dos nossos sentimentos e pensamentos. Os outros podem influenciar, mas eles não podem determinar isso. E isso também é uma liberdade humana. Nós um dia podemos falar sobre isso, até aqui no podcast. Uma coisa interessante é alguns parênteses claros que existem com a filosofia oriental e ocidental. Por exemplo, com Buda, os ensinamentos de Buda, quando ele diz que o apego é a raiz de sofrimento, este 10º princípio ecoa muito deste ensinamento budista. Marco Aurélio, quando nos diz que não devemos deixar que a emoção dita a nossa conduta. Também temos aqui claramente ecos estoicos aqui neste 10º princípio. Lao Tse, quando diz que aquele que domina os outros é forte, mas o que domina a si mesmo é invencível. E até Platão, no Fedro, quando fala de Eros como uma força alada que pode elevar ou arruinar conforme for guiada. Cá está. Inclusive nós fizemos um episódio sobre isto. Podes ver aqui na nossa playlist de História da Filosofia. Um episódio muito interessante se falarmos sobre amor. E ele fala um bocadinho disto, de que dependendo de como é orientado, pode realmente determinar uma direção muito positiva e construtiva ou deixar-nos na ruína. E eu acho que cá está. Musashi vai se inscrever nesta linhagem de pensamento. E certamente deixar-te-ia esta pergunta. Já alguma vez abdicaste do teu caminho, do teu foco e da tua disciplina em nome da luxúria, em nome de um amor romântico, um amor cego? Será que valerá a pena? Será que o teu maior gesto de amor é justamente não deixar de ser quem és? São reflexões que valem a pena nós ponderarmos. Mas assim foi os nossos 2 princípios, o 9º e o 10º, acho que foram muito interessantes. Cada um destes tem um peso muito grande nas nossas vidas. Aquilo que eu acho mais interessante é como é que estes princípios, que já foram escritos há uma boa centena de anos, continuam a ser tão relevantes no nosso dia-a-dia e aplicáveis. Isso é que é mais interessante, é serem aplicáveis às vidas de todos nós, cada um à sua maneira. Espero que tenhas gostado aqui deste episódio, desta nossa saga que estamos a fazer com o Musashi. Espero que esteja a trazer-te algo de valioso para a tua vida. Não te esqueças de deixar um gosto para apoiares este projeto, de subscreveres ao canal para receberes as nossas próximas aventuras filosóficas, em breve com novidades muito, muito interessantes. E agradeço-te mais uma vez por ter estado aqui comigo e vemo-nos sem dúvida alguma no próximo episódio.